Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer uma coisa que talvez seja mais prática para você que está tentando voltar para aprender inglês, seja tentando recomeçar, mas você já jogou essa meta para esse ano e agora está esperando para jogar para janeiro do ano que vem. Mas você não precisa esperar janeiro, você pode começar agora. Então eu quero trazer coisas mais práticas, baseado muito na experiência que eu tive aprendendo os idiomas que eu aprendi e também no que eu ensino as pessoas. Tô gravando esse vídeo aqui, aqui nos Países Baixos, onde eu moro, e hoje tá um lindo dia de outono. Embora já esteja bem frio, mas as árvores estão começando a ficar com as suas folhas amarelas e caindo no típico cor de outono. Sejam bem-vindos a esse vídeo, eu sou a Flora, eu tenho o objetivo ensinar pessoas a perder o medo, a perder o trauma de aprender idiomas, principalmente inglês. E eu tenho uma metodologia que eu chamo de leve, que ela é muito mais tranquila, e você não precisa se estressar tanto para alcançar a sua fluência. Então, vou começar dizendo que, em primeiro lugar, quando você começa a aprender o idioma, seja lá qual for a sua motivação, você precisa saber que é um processo bem longo e que vai durar talvez a vida inteira. Isso não é uma coisa que para desmotivar, mas para você pensar que é mais importante você focar nos pequenos passos que você dá no dia a dia, nas pequenas coisas que você aprende, do que você pensar num foco de longo prazo, pensando que um dia você vai alcançar a tão sonhada 100% de fluência, e isso é um processo bem longo. E você pensa também que até os nativos, eles não são perfeitos. Então, a gente também, no nosso idioma materno, a gente não sabe 100% das coisas, da gramática. Então, muita calma nessa hora. Vamos lá direto já começar com as minhas dicas que eu vou dar assim, ó, para você pensar como você pode ter uma nova maneira de recomeçar, ter coragem de recomeçar os seus estudos, né? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é, se eu fosse recomeçar a aprender um idioma, aprender o inglês agora, vou começar pelo que eu não faria. Bom, que é a primeira coisa que eu não faria? Eu não me matricularia em nenhuma escola ou curso tradicional que tem aquelas classes em grupos, né? Que tem aqueles grupos de alunos. Eu fiz um vídeo, meu último vídeo aqui, que eu falo mais um pouco sobre essa questão. Por que as aulas em grupo são um pouco mais complicadas? Depende muito mais de fatores de motivação dos professores, dos níveis dos alunos. Então, eu não faria isso. Aliás, é o que eu tô fazendo. Eu tô aqui nos Países Baixos, tô aprendendo holandês. Isso é um processo que eu mesma estou passando novamente. Como eu venho do aprendizado do inglês, que eu aprendi por minha própria conta, eu tô tentando fazer essa coisa reproduzindo com o holandês. Só que aqui é um processo diferente, é um pouco mais devagar, né? Porque agora eu tenho mais coisas para fazer. Quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha lá 12 anos, a minha vida era muito mais tranquila, né? Ainda era uma criança. Agora não, agora eu tenho essas responsabilidades que come um pouco o tempo que eu tenho disponível. Então, como eu já falei, geralmente as aulas, eu mesmo com minhas experiências, aulas em grupos, tem uma certa ambiente de competição e de comparação. E às vezes é uma coisa, é uma atmosfera, cria em você uma certa indisposição, uma memória de que, ai, tem aquelas aulas e ai, vai ser chato. E às vezes você não se sente bem numa, e isso, conforme você vai indo, vai piorando. E não é uma coisa que você quer ir, uma coisa emocionante, uma coisa interessante para você. Começa a fazer cada vez, aquilo começa a ficar mais pesado. Segunda coisa que eu não faria, logo de início, eu não compraria nem um livro de gramática, nem um livro de estudos, aqueles livros tradicionais, nenhuma coisa dessa. Eu aconselharia somente para você. Se você é uma pessoa que realmente gosta de estrutura, uma pessoa mais lógica, sim, pode ser, mas não é uma coisa necessária no início. Nos primeiros meses, você não precisa se preocupar em ficar realmente se matando e aprender regras de gramática. Gramática é mais para um segundo passo, quando você já tem bastante conhecimento, você já absorveu bastante da língua, você já ouviu muito, já leu. Esse estudo de gramática, você começa a entender melhor a língua e fica mais fácil de você guardar as regras da gramática. Então, isso, por que eu falo? Porque aí você não precisa ficar com tanta preocupação se você vai ter boa memória. Se você tem boa memória para guardar as coisas, para memorizar palavras. Com o tempo, esse processo é mais tranquilo, mais envolvente, você não precisa ficar com medo de lembrar ou esquecer. É claro que se você não usa a língua, você vai esquecer, isso é um processo natural. Mas o básico, né, a parte mais importante você vai conseguir
permanecer ali na sua cabeça. Terceira coisa que eu não faria, e eu também não fiz nos meus processos, e aqui no meu aprendizado do holandês, eu não tentaria, não procuraria falar logo de início. Daria esse tempo para mim mesmo, e é isso que eu tô fazendo com o holandês, de primeiro ter o máximo de contato através de leituras, de escuta, de ouvir as pessoas, de ouvir os programas, ouvir o jornal, ler algumas coisas, antes de começar a falar. E uma coisa que eu repito muito, já disse em vários dos meus vídeos, quanto mais você tenta forçar a falar nos primeiros momentos do aprendizado do idioma, mais traumático esse processo, porque você ainda não tem vocabulário suficiente, você pode conhecer palavras soltas, mas você não tem como construir frases, e isso é extremamente frustrante, porque você primeiro precisa traduzir na sua cabeça o que você quer dizer, fazer a comparação com o seu idioma materno, e depois fazer... Isso é uma coisa muito complicada e cansativa. E muita gente fica traumatizada já nessa fase, então não se preocupe em tentar falar. Se as pessoas chegarem para você e falar assim, você já estuda um mês da línguas e fala alguma coisa, deixa passar, você não precisa se esforçar para mostrar que sabe falar. Mas se você é uma pessoa que tem essa facilidade, claro que isso pode ser que não se aplique para você, mas o que eu sei de experiência, pela maioria dos casos de pessoas que já vi, já conheci e que já me chegou os relatos, essa é a parte que causa o maior medo do trauma, que vai criar como se fosse um efeito dominó. Lá para frente, a pessoa vai ter esse medo de falar. E é por isso que você não consegue falar, alcançar a fluência quando você já estudou anos e anos, porque você ainda está preso nesse medo. E também a questão do escrever. Escrever às vezes parece que até um pouco mais fácil, principalmente hoje em dia que a gente tem muitos dicionários, né, online. E aí a gente consegue até corrigir. Mas se você quiser começar a escrever assim, de uma maneira mais autônoma, também não se preocupe em fazer isso no início. Deixa passar um pouco, porque você também vai se frustrar se você tentar escrever alguma coisa com poucas coisas que você sabe. Quando é o momento, você vai sentir que isso vai vir mais naturalmente. Também o quarto ponto, eu acho que já tô no quarto aqui, né? Eu não perderia tempo memorizando nem decorando regras de gramática, lista de palavras, vocabulários específicos, sabe, aqueles cartões de memória que você lê várias vezes e você tenta memorizar. Isso é muito bom quando você tem um teste para fazer. Você tem um teste para fazer daqui a uma semana, duas semanas, sei lá, e você tem aqueles cartões e você memoriza. Eu já usei muito isso e funcionou. Só que acontece, quando você passa um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, você já não lembra mais nada do que tá naqueles testes, porque você memorizou apenas para aquele momento. É uma coisa que não funciona para a maioria das pessoas. Pode ser que funcione para você, mas o que eu sei é que a maioria das pessoas não funciona. Essas palavras, elas não grudam no seu cérebro porque elas não têm conexão com nada. Uma das maiores coisas uma das melhores maneiras de a gente memorizar é a gente relacionar aquilo com algum sentimento, algum cheiro, algum som. Então, quando você tem essa imersão no idioma, você não precisa morar num país estrangeiro. Essa imersão no sentido de você estar sempre ouvindo, entretendo, assistindo, vendo e depois chegando até a pensar naquele idioma, isso vai ser uma coisa que vai cada vez mais automático vindo para sua cabeça. E um ponto que eu sempre repito, você vai ouvir eu falando nos outros vídeos também, decorar, aprender não é igual aprender um idioma estrangeiro, não é igual a decorar palavras e isso não se transforma em fluência. Só porque você conhece as 10.000 palavras mais importantes desse idioma, não quer dizer que isso vai te levar a ter uma fluência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então agora vamos para as coisas que eu faria. Já falei as coisas que eu não faria, agora o que eu faria e o que eu fiz no meu primeiro quando eu aprendi inglês e o que eu tô fazendo agora aprendendo holandês. Primeiro eu começaria a ouvir, a escutar muito, muito mesmo. Assistir, encontrar podcasts, encontrar vídeos, programas. Mas existe uma coisa assim, existe duas coisas para você fazer aqui. Primeira coisa é você ouvir alguma coisa, assistir por diversão, porque se seja interessante para você, que seja realmente divertido dos assuntos que você gosta. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui no meu processo de aprendizado de holandês, eu comecei há alguns meses a ouvir
uns áudios, uns podcasts enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Então tem lá de análise de notícias, tem vários assuntos. E eu ontem terminei de ouvir um que é uma história muito interessante. Eu não entendo 100% do que eles estão falando ainda, né? Mas é uma história tá ouvindo uma história real que eles encontraram umas caixas com muitas cartas, lá da época da Segunda Guerra Mundial, anos 40, anos 50. Uma mulher chamada Liz, e ela manteve, né, guardou na sua casa essas cartas que ela recebeu. Então ela tem cartas de vários homens e algumas mulheres de vários países do mundo. Essa mulher é holandesa, né? E eles tentam reconstruir quem é essa mulher através das cartas que ela recebe, né? Porque nesse caso você não tem nenhuma carta que ela mandou, mas você tem todas as cartas que ela recebe. E aí fala muito sobre o relacionamento humano, sobre como ela também a fazia para agir, porque ela tinha aquele monte de homens aos seus pés. E todas as intrigas, né? Típicas dos seres humanos, que antigamente a gente não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, mas tinha as cartas. E até tem uma coisa interessante que até ela trocava cartas com um homem, se não me engano, era mais de um, que até tinha casado, era casado, tinha esposa, tinha filhos, mas estava lá trocando cartas com ela. E a história é muito interessante. E eu tava lá ouvindo, e como eu falei, eu ainda não entendo 100% do que eles estão falando, mas eu consegui, e que não me conseguiu me prender para eu perceber o que eles estão falando, porque eu quero entender. Então, isso é uma coisa muito interessante de você fazer, que eu no meu método, quando a pessoa vem para mim, a gente tenta fazer isso, encontrar materiais que sejam interessantes, que vai te prender a atenção, que não seja aquelas coisas chatas de regras, de gramática, ou aquelas histórias bobas, né, de nível iniciante, que vai contar, fulano tem um gato, mora na casa tal, trabalha com não sei o quê. Aquilo é muito chato. Agora, no segundo momento, de você ter esse momento de escutar, de ouvir, de assistir, é quando você faz isso conscientemente. Quando você senta, você pega um papel, pega um lápis e você vai ouvir algum trecho de alguma coisa e você vai anotar, você vai prestar atenção, você tá ali presente, prestando atenção nos detalhes, que é diferente de quando você ouve para deixar para que seus ouvidos comecem a clarear. Eu fiz isso quando estava em inglês, na época não existia internet, não existia YouTube, não existia podcast, não existia nada disso, existia apenas rádios de ondas curtas. E eu sintonizava na rádio, na BBC de Londres, e no início eu comecei a ouvir jornal, notícias, programas de entretenimentos, de música. No início, assim, eu conseguia ler, li bastante, mas eu não entendia muita coisa. Comecei a ouvir todos os dias. Passava horas escutando aqueles rádios. E aí, cada dia, meus ouvidos foram se abrindo. Eu falei, nossa, eu começo a entender mais e mais e mais. Falar já veio mais tarde, né? Porque eu, durante muitos anos, não precisei, morava no Brasil, não estava usando inglês, até que eu comecei a usar nos hotéis. Comecei a trabalhar em hotel, depois fui trabalhar em navios, fui viajar, fui morar em outros países. Enfim, o inglês me abriu todas as portas e me trouxe até onde eu estou aqui. Então, eu acho que você também não deveria deixar passar essa oportunidade de voltar a estudar inglês. Tendo já feito essas etapas de você não ir para uma aula em que você tem aquele monte de colegas, que você vai ter aquele ambiente meio de competição, de comparação, você vai ter, às vezes, professores que não estão tão motivados, né? Não todos, mas alguns amam o que gostam, outros não. E aquela parte chata da gramática, de você repetir, de fazer exercícios só focados na gramática, tudo isso, testes, isso tudo não é uma coisa tão interessante, não me parece tão atrativo. Depois, você não precisa fazer esforço para você falar no início, para você forçar a interagir, a procurar traduzir coisas, não. Mas com calma nesse momento. E ainda tem a parte que eu já disse que você não precisa se esforçar para decorar palavras, decorar listas, decorar vocabulário. Isso deixa que vai sendo feito automaticamente, de uma maneira tranquila. E tudo isso eu tô dizendo para você perceber que eu quero que você entenda, que saia daquela maneira que você já tem de pensar sobre aprendizado de idiomas, sobre regras e livros, e que no fundo, principalmente para os brasileiros, é um método muito difícil e meio traumático, né, de aprender, e às vezes muito chato, para você perceber que existe uma maneira muito mais fácil, mais tranquila, mais sossegada e até divertida.
Por quê? Porque quando você você tá fazendo uma coisa que você se diverte, é interessante para você, sai muito mais fluido, né? Sai muito mais tranquilo, sai muito mais fácil, né? Por exemplo, quando você tem interesse em alguma coisa, quando você acha alguma coisa interessante, você não precisa decorar, memorizar. Já vem, né? Porque aquilo é uma coisa que você gosta, que você aproveita. Então, a minha ideia é você transformar esse aprendizado de idioma numa coisa mais gostosa, mais interessante, que te mantenha essa motivação. Aqui, resumindo, para você aprender, você não precisa ficar decorando listas de palavras, você não precisa fazer testes de gramática ou criar aqueles cartões de memórias, mas você precisa se envolver com o idioma. E você faz isso criando coisas, criando um ambiente interessante e motivador. E eu vou deixar aqui por último, que já é a parte que eu tô aqui para te apoiar, é que eu faria também o seguinte, eu disse lá, não entrei numa escola tradicional, mas buscaria um tutor ou um professor particular, porque aí você tem 100% de atenção para você. Tudo adaptado para sua necessidade, para o que você precisa. E eu ainda vou além. Eu quero saber quais são os seus traumas, eu quero saber o que está te prendendo, né? Porque às vezes a gramática, o vocabulário não é o problema. Tem uma coisa mais que está ali por trás disso. E eu te ajudo a encontrar isso. A gente primeiro trata a dificuldade, a raiz, para depois você deslanchar, né? E às vezes a questão é um trauma mesmo do aprendizado, né? Às vezes você já vem lá da escola, onde você se sentiu humilhado, as pessoas riam da sua cara, e você levou esse trauma de aprender para a vida toda. E agora, quando volta para aprender, não consegue. Conforme você vai desenvolvendo, destravando e vai desenvolvendo a sua fluência, aí você pode começar a pegar uns livros de gramática, você começa a pegar exercícios. Hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube, mas você precisa saber quais são os que são bons, quais que não, e os que você se identifica, né, que você acha mais interessante. E depois você começa, se você mora no Brasil, você pode encontrar pessoas que já falam inglês, né, para você treinar pela internet. Hoje em dia, isso é fácil de fazer. E é isso que eu queria te deixar para esse vídeo de hoje. Se você tem problema, você tem dificuldade, você tem medo, conta para mim abaixo que vídeo eu deveria fazer, sobre que tema. Você me diz aí quais são as suas dúvidas e quem sabe eu posso te ajudar aqui no próximo vídeo. Eu quero me despedir de vocês falando que esse processo que eu tô contando, como eu falei, o processo que eu tô te contando aqui é o processo que eu tô passando por mim mesmo, que eu já passei e que eu tô passando nesse momento aprendendo o neerlandês, que é a língua dos neerdentais. Não, brincadeira, é a língua aqui que falaram nos Países Baixos, tá? Então, deixa o seu comentário abaixo. Ah, visita lá o meu link, veja lá minhas aulas online. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!